Aprender para crescer. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no quarto trimestre vamos estudar nas lições bíblicas adultos o governo divino em mãos humanas. Comentarista Osiel Gomes. E nas lições bíblicas jovens, poder, cura e salvação. Comentarista Henrique Pesch. A CPAD possui um currículo completo do berçário à fase adulta. Confira: berçário, maternal, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, discipulado, ensino bíblico ortodoxo, orientação pedagógica e didática, material de apoio aos professores como pasta de visuais com ilustrações indicadas para complementar as aulas das revistas, livros auxiliares das lições de jovens e adultos, revista Ensinador Cristão com subsídios e sugestões de novos métodos educacionais criativos e eficazes e muito mais. Preços e condições especiais para igrejas. Adquira agora pelo telefone 0800 021 7373 ou pelo site cpad.com.br. CPAD, a editora da Escola Dominical. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 3. A chamada profética de Samuel. Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Em prosseguimento, nós estamos tratando de 1 e 2 Samuel e relatando sobre o conteúdo bíblico para o bem e o crescimento espiritual das nossas vidas. E isso você deve frisar. Lembrando que nós temos o nosso livro, O Governo Divino em Mãos Humanas. Aqui nós temos uma pesquisa exaustiva, com muitas citações, que você pode abençoar um aluno, uma pessoa, um amigo, dando essa obra de presente, que vai com certeza fazer você crescer mais e mais no conhecimento da Palavra de Deus. E agora, querido professor, nós estaremos tratando sobre a chamada profética de Samuel. Interessante é que nós queremos pontuar aqui com os irmãos e com todos os nossos queridos professores, algo importante. Eu coloquei aqui o seguinte, que o verdadeiro profetismo não se caracteriza em adivinhar nome de pessoas, identidade de alguém ou vaticinar o futuro, mais que isso, o sentido da profecia é despertar vidas para viver em pleno compromisso com Deus. Atente bem para isso, quando nós analisamos essa questão do lado do profetismo bíblico. E eu coloco aqui que vocês devem analisar muito bem, que apesar de 1 e 2 Samuel serem denominados proféticos e não históricos, qual é a razão disso? Podemos asseverar que isso se deve ao fato de a profecia ser caracterizada como uma pregação, o ato de anunciar a mensagem divina que acontecia por meio da interpretação de considerados eventos passados ou de vaticínios futuros. Então nós vamos começar sobre essa questão, mas antes, atente para o texto bíblico que nós temos aí na lição, de Samuel 3, 1 a 10, e de Samuel 2, 18 a 21. O que envolve a chamada profética? Vocês se lembram que nós pontuamos a questão do ambiente em que o próprio Samuel nascera? Era um ambiente marcado pela poligamia, aonde a própria Penina provocava a Ana. Mas a Ana, ela não é apenas uma mulher. Você já observou que o texto começa falando de Elcana, que seu pai era um levita, mas ao mesmo tempo nós sabemos que quem vai ser o protagonista principal é Ana. Ana, apesar de estéril, Ana, apesar de ser afrontada, provocada, que Penina queria tirá-la do sério, mas na verdade essa mulher, ela demonstra calma, tranquilidade, ela demonstra ser uma mulher ou uma verdadeira mãe cheia do Espírito Santo. Primeiro,
ela tem uma rivalidade ou uma rival dentro de casa, que a provocava constantemente. Segundo, quando ela vai orar, a própria Bíblia diz que o sacerdote, que tinha uma família complicada, em pecado, diz para aquela mulher que ela está como costume de mulheres baixas, mulheres vis. Ela estava apenas batendo os lábios. Perceba que Ana não revida, perceba que Ana, ela fica no seu caráter, na sua posição e respeita a liderança de Eli. Isso ensina para nós que, na verdade, Samuel, ele vai ter uma chamada profética que começa com a influência de sua própria mãe. É a mãe de Samuel quem tem o desejo de estar em Siló. É a mãe de Samuel que busca criar nesse menino um sentimento e um desejo de ser como um sacerdote. Desde pequeno ela o vestia como um sacerdote. E aqui nós podemos analisar que quando a mãe, ela é uma mulher de Deus e procura despertar no filho o desejo para com as coisas de Deus, ele vai se tornar forte. Quem não se lembra de Moisés, que vai para uma cultura pecaminosa, mas o ensino da mãe foi tão forte, de Joquebede, que fez com que ele jamais se deixasse dominar pela filosofia e pela cultura do Egito. Moisés torna-se um vulto, um homem importante, porque teve a influência grandiosa de sua mãe. E aqui, quando nós atentamos para esse lado da chamada profética de Samuel, isso não vai acontecer simplesmente por acontecer. Primeiro, tem a influência da mãe. A mãe está presente, incentivando. Eu me lembro que, quando eu li o livro de Eugene Peterson, ele dizia o seguinte, que o seu pastorado teve influência grandiosa dos seus pais. Ele começou a ver o pai, que era um açougueiro, e ele começou a desenvolver esse chamado para a obra de Deus, também vendo o trabalho do pai. Então, o que eu quero pontuar aqui é que nós temos a questão da menção do profeta, que na verdade o termo Navi hebraico, que quer dizer aquele que ora, ou um orador, aquele que fala, aquele que vem no poder e no domínio do Espírito Santo para falar a palavra de Deus. Entenda que o cenário para o qual Samuel vai despontar era triste. Se você pegar o capítulo 3, verso 1 de 1 Samuel, é dito que a palavra do Senhor era rara. Se você pegar, há uma semelhança entre a Ana ser estéril e também Israel está estéril por não ter a palavra de Deus. Sempre a figura de Samuel, de Ana, de Davi e de Saul, elas estão ligadas nessa metanarrativa bíblica para o contexto do texto que está se adotando. Você tem a raridade da palavra e você tem a esterilidade de Ana. Ana ora a Deus para sarar. A nação de Israel, ela estava envolvida em idolatria e pecado, mas tinha um remanescente. Tinha alguém que queria a pureza e queria a palavra de Deus. E é aqui que nasce esse homem Samuel, para ser o profeta escolhido de Deus. E nós podemos analisar, que eu coloco aqui, que a primeira menção que é feita sobre o profeta no livro, consta em 1 Samuel 2,27, também o versículo 36. Logo se percebe que o profeta era caracterizado como homem de Deus, título que lhe trazia grande responsabilidade. Note que não existe nenhuma figuração de adivinhador, revelador de algo, mas no seu profetismo, a tônica forte seria falar em nome de Deus, falar a palavra de Deus. Eu quero dizer a todos que o verdadeiro profetismo é levar a palavra do Senhor ao povo. A palavra nave, ela fala isso, ou navi, como alguns falam, mas na verdade o hebraico ele dá essa ideia de alguém que é um orador, de alguém que está no controle e no poder e na unção do Espírito Santo para falar aquilo que Deus determina. O profeta não tem palavra sua, o profeta fala a palavra de Deus. E nós podemos analisar que esse chamado profético
vai acontecer com um rapaz que estava sempre dormindo bem perto da própria arca. Vai acontecer com um rapaz que ele quer estar ao lado de Eli. Eu li de um certo autor que dizia que Eli, quando olhava para Samuel, chorava, porque aquilo que ele não conseguiu ver nos seus filhos, ele via no próprio Samuel. Samuel respeitava Eli, Samuel tratava bem a Eli, e Samuel ouvia e aprendia com Eli. Então, essa chamada de Samuel, ela não vai acontecer por acaso. Nós temos aqui em segundo lugar a chamada e o desenvolvimento profético de Samuel. Ou seja, o crescimento de Samuel como profeta. Falamos do incentivo da mãe, que cada professor deve falar isso. A importância da presença da mãe em incentivar o filho para com as coisas de Deus. Falamos também sobre a formação de Samuel como profeta. Com quem ele vai aprender? Samuel vai estar com Eli. E o interessante, quando a gente observa bem aí em 1 Samuel capítulo 3, no versículo 10, observe que quando Deus chama Samuel, está aqui no texto, Vaiome Yehová Shemuel, Riner Anohi, Oser Davar, Avdirá. Ele está dizendo aqui, quando Deus diz, Samuel, Samuel, pela palavra que Eli lhe ensinou, pela orientação de Eli, ele diz, eis-me aqui, eu estou pronto para te ouvir. Então a formação profética de Samuel nasce primeiro com a influência da mãe, convivendo com Eli e aprendendo de Eli. Isso é muito maravilhoso. Há muitos que querem ser profetas, querem ser pregadores, ponto isso, professor, mas não querem conviver com líderes, não querem aprender com alguém. Na verdade, grandes mestres, ou todos os grandes mestres, eles só foram mestres porque procuraram viver ao lado de alguém. Procuraram, em primeiro lugar, ser discípulos. Samuel, ele vai ter uma formação profética envolvendo a família e envolvendo o convívio com Eli. Isso é muito importante, porque ele se coloca como servo, dizendo, eis-me aqui. Para vocês terem uma ideia, eu coloco, Samuel começou a ter a sua formação com Eli, inclusive para responder à voz audível que ouviu julgando ser de Eli, recebeu a orientação do seu superior. Então, esse homem, ele vai se tornar um grande líder, um homem usado por Deus, porque ele está sempre pronto para aprender. Fale isso, professor, ninguém se torna alguém se não estiver disposto para aprender. Certo autor, ele diz que o verdadeiro mestre só aparece quando o aluno está pronto. Samuel vai se tornar esse profeta, ele vai ter essa chamada profética, porque ele tem formação. Ademais, Samuel era muito disciplinado. Eu coloco aqui, ainda jovem, ele se mostrava altamente disciplinado. Ao ouvir a voz que o chamava pelo nome, pensando que fosse Eli, por 3 vezes se dirigiu àquele ancião, com respeito, com seriedade e com compromisso, sempre dizendo, eis-me aqui. Então não adianta alguém querer ser um pastor, um pregador, um professor, se realmente não evidenciar sinais da sua chamada. A chamada de Samuel começa desde cedo. E aqui nós vamos pontuar, muito interessante, a questão que eu coloco aqui no nosso livro e na nossa lição sobre o ministério profético e o dom da profecia. Nós podemos analisar que, segundo alguns estudiosos, e nós temos vários livros aí na casa, na CPAD, em especial também pontuamos aí a obra do pastor Estevão Ângelo de Souza, que eles tratam sobre o dom da profecia, que qualquer crente pode ser usado com esse dom. E nós tínhamos o ministério profético no Velho Testamento, que agora foi substituído. Efésios capítulo 4, versículo 11, nós temos um ministério que é colocado por Deus para servir ao corpo, para servir à igreja, um ministério ordinário. Então nós podemos analisar que não existe mais aquele ministério profético do Velho Testamento. E o crente pode ser usado com o dom da profecia, mas não existe o ministério do dom profético
que qualquer crente pode sair por aí profetizando que foi chamado por Deus. Deve-se atentar claramente para isso. Eu coloco aqui, é preciso fazer distinção entre o ministério profético e o dom de profecia, para se evitar confusão. A profecia, como manifestação do Espírito, é concedida a todos os crentes. O ministério profético é destinado àqueles que são separados. Então, essa chamada profética de Samuel não era para ele andar adivinhando ou adivinhando o nome de alguém. Não era para ele sair por aí afora com qualquer sentimento. Na verdade, ele foi escolhido para falar com peso e com autoridade a palavra de Deus. Então, Samuel é esse homem que tem uma chamada profética que evidencia disciplina, moderação, equilíbrio, modéstia, um jovem que estava pronto para ouvir. Isso é muito forte. Então, querido professor, fale isso. Eu sei que na escola dominical tem muitos talentos que Deus usa e que Deus levanta. Grandes pastores e líderes surgem da escola dominical. Mas é importante alertar que um verdadeiro homem chamado, ele tem que ter sinais do seu chamado. Samuel tinha isso. E tem a influência dos pais na participação do chamado do filho. Então nós colocamos aqui que é muito importante nós atentarmos para essas questões. O verdadeiro profeta do Senhor é aquele que prega a palavra na íntegra, na sua essência. Portanto, que Deus continue nos abençoando. Mais informações sobre o ministério profético e o dom da profecia, você vai encontrar aqui na nossa obra. Que Deus nos abençoe para sempre. Amém. O mais famoso comentário bíblico do mundo agora está completo. Comentário bíblico Matthew Henry, um produto com a qualidade CPAD. CPAD, a editora da Escola Dominical.